Olá para vocês que estão assistindo a TV 247, aqui é Juca Simonar para mais um boletim de notícias. Lembrando, antes de tudo, para vocês se inscreverem no canal e se tornarem membros se ainda não forem, e também curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais para aumentar o alcance do nosso canal. Bom, nessa quarta-feira, 4 de novembro, o comentarista bolsonarista Rodrigo Constantino foi demitido da Rádio Jovem Pan após ter viralizado nas redes sociais um vídeo dele culpando as mulheres por casos de estupro, ao comentar o caso da blogueira Mariana Ferrer. Pelo Twitter, Constantino confirmou a demissão e disse ter tido sua fala distorcida e que jamais faria apologia ao estupro. Ele publicou, abre aspas, "Vocês venceram a batalha, parabéns. A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram. Não os culpo, é do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro. Mas desde já estou fora da Jovem Pan", fecha aspas. No vídeo que viralizou, Constantino culpou mulheres embriagadas por casos de estupro. Ele disse, abre aspas, "Não entrei na polêmica do estupro culposo, pois estava atento às eleições americanas. Mas vamos lá. Se alguém escolhe beber e escolhe, bêbado, pegar um carro e dirigir e matar alguém, é crime doloso, certo? Então, por que essa desculpa de que a mulher bêbada não é responsável?" Fecha aspas. Ele ainda disse que, se um dia sua filha chegasse em casa, após uma festa, dizendo ter sido estuprada, ele pediria as circunstâncias e deixaria ela em um castigo feio. Constantino ainda disse que, abre aspas, "Eu não vou denunciar um cara desse. Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio. É um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode mais falar essas coisas hoje em dia, que existe mulher decente ou piranha." Fecha aspas. Ele ainda disse que as feministas não querem que existam mulheres decentes, porque, segundo ele, abre aspas, "feministas é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento, odeia tudo isso. Ou é um instrumento de homem malandro ou canalha." E, fecha aspas, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o que aconteceu aqui no caso da blogueira Mari Ferrer. No final da tarde de 9 de setembro, o juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, absolveu o empresário André de Camargo Aranha por suposta falta de provas no caso em que ele é acusado de estuprar Mariana Ferrer. O Ministério Público de Santa Catarina, seguindo a tese da defesa, julgou improcedente a denúncia, alegando que não haveria provas o suficientes para condenar o empresário. O caso teria ocorrido em 16 de dezembro de 2018, no Beach Club Café de la Musique, em Florianópolis. Segundo Mari nas redes, a Aranha a havia drogado e estuprado, com o Boa Noite Cinderela. E ela diz, na época, em 2018, abre aspas, "Não é nada fácil ter que vir aqui relatar isso. Minha virginidade foi roubada de mim junto com meus sonhos. Fui dopada e estuprada por um estranho em um beach club dito seguro e bem conceituado da cidade." Fecha aspas. Ela estava trabalhando como embaixadora em uma festa no beach club quando teria ocorrido o crime. A mãe disse em entrevista que a filha ainda sofre as consequências das agressões. Ela disse o seguinte, abre aspas, "Mariana vive praticamente dentro do quarto. Tem sequelas que são irreversíveis. O estupro é muito isolador. Não bastasse o crime em si, ainda há a injustiça e a insensibilidade das pessoas que não sabem o quão devastador é esse crime." Fecha aspas. O caso ganhou uma nova repercussão nessa terça-feira, 3 de outubro, após reportagem do jornal The Intercept revelar cenas da audiência em que Mariana Ferrer participou com 4 homens e foi humilhada pelo advogado de defesa de André, Cláudio Gastão da Rosa Filho, que já defendeu os bolsonaristas Sarah Winter e Olavo de Carvalho. Ainda, além de ter sido humilhada, foi divulgado que Tiago Carriço de Oliveira, promotor no caso, inventou o argumento não previsto em lei do estupro culposo, alegando que não houve dolo em estuprar a blogueira. Ou seja, seria um estupro sem intenção.
Apesar do termo não constar no processo, o promotor disse que não havia como o empresário saber, durante o ato sexual, que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. Como ninguém pode ser condenado por um crime que não existe, no caso, o estupro culposo, Aranha foi absolvido. A ativista feminista e professora de Santa Catarina, Helenira Vilela, em participação no programa Giro das 11 da TV 247, disse que, abre aspas, eles alegam falta de provas do dolo. E aí, vamos ao estupro culposo. Realmente, não está escrito isso em lugar nenhum, porque os caras são canalhas, mas não são idiotas. Agora, o fato é que ele, o promotor, no caso, diz que é possível que o cara, André, tenha estuprado sem perceber que estava estuprando porque ela não resistiu. E ele não teria capacidade de avaliar que ela estava sem condições de resistir. É isso que está escrito. Aí a gente pergunta assim, mas é sobre o consentimento ou sobre ter capacidade de resistir? Porque não é sobre não dizer não, é sobre dizer sim. Só é consentimento se a mulher concordar claramente, fecha aspas. O promotor Tiago Carriço de Oliveira ainda é investigado desde outubro pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. A apuração tramita em sigilo e a reclamação disciplinar foi instaurada no dia 9 de outubro pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. O CNMP, solicitou informações da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, do qual o promotor faz parte. E o processo ainda está sendo julgado. Ainda o Conselheiro Nacional de Justiça, CNJ, Henrique Ávila, também editou representação para que a Corregedoria do órgão analise a conduta do juiz Hudson Marcos e do próprio promotor que participaram do julgamento do caso de estupro. Além disso, nesse final de semana, diversas manifestações ocorrerão pelo país para pedir justiça à blogueira e denunciar a farsa do julgamento, que foi condenado por parlamentares e ministros, além de dirigentes de partido. E aqui cabe um destaque ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que denunciou tortura e humilhação contra Mariana Ferrer durante o julgamento do caso. Lembrando mais uma vez que se você curtiu esse conteúdo, clique no joinha aí do vídeo, compartilhe nas redes sociais e lembrando que se você ainda não foi inscrito ou membro da TV 247, fazer isso para ajudar o nosso canal independente para divulgar conteúdo jornalístico sem interferência aí dos interesses privados. Muito obrigado, é isso daí.